descobri que tu és um bom amigo. Aleluia. Eu descobri que tu és meu bom pastor, bom pastor. Eu descobri que em tua face há uma luz que irradia paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Eu descobri que em ti existe justiça. Aleluia. Eu descobri que em ti eu posso esperar, esperar. Eu descobri que em tua glória traz ao perdido e errante paz, misericórdia, pureza e bondade, amor sem igual. Quero louvar o teu nome, Cristo Jesus. Render-te louvores, quero seguir teu querer, quero sentir tua presença. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que seu amor é pra
A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim.
esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus.
A Igreja Presbiteriana de Sertanópolis, localizada no coração da capital da amizade, procura ardentemente o derramar do amor de Deus, através da busca intensa e engajada da sua vontade, influenciando e participando ativamente da vida da comunidade por meio de relacionamentos fortes e sólidos, adorando a Deus com celebrações vivas e centradas em Cristo, realizando o serviço incansável da grande missão de alcançar a cidade e também o mundo através do Evangelho. Nossos departamentos são totalmente voltados para o desenvolvimento da família. Um dos grandes objetivos da comunidade é que o templo não seja mais um ajuntamento de pessoas, mas a completa sinergia e integração de várias pequenas igrejas encontradas em cada casa de Sertanópolis. Pessoas cuidando de pessoas, vidas impactando outras vidas. A IPI de Sertanópolis tem buscado se posicionar como uma comunidade agente de transformação, com o objetivo principal de apresentar Jesus às pessoas. Essas terão a oportunidade de percebê-lo nitidamente no brilho dos olhos de uma comunidade viva, vibrante e calorosa, que não se apega à religiosidade e preconceitos, abraçando e acolhendo a todos os que desejam participar dos benefícios da maravilhosa graça de Cristo Jesus. Buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo. Junte-se a esse desafio por Cristo, em Cristo e através de Cristo. Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, 1933-2018. Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Então é um dia muito especial para a gente poder agradecer a Deus pelo cuidado dEle, pela provisão dEle sobre as nossas vidas e também sobre os nossos corações. Nós queremos agradecer a Deus por essa caminhada dessa comunidade. Dia 9 de setembro de 1933. A nossa cidade foi fundada em 34. Nossa igreja foi organizada um ano antes de existir Sertanópolis como uma cidade autônoma. Então, nós queremos louvar a Deus por isso. Quero pedir que você se coloque em pé e nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Quero convidar o presbítero Elias que viesse aqui à frente e fizesse uma oração de gratidão pelos 85 anos dessa comunidade que nós estamos celebrando exatamente hoje. Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio de estar aqui, Pai, na Tua casa, reunido, Pai, em Teu nome. Te louvamos, ó Pai, por 85 anos, ó Pai, dessa comunidade, nesse município. Sabemos, ó Pai, que muitas pessoas passaram aqui antes, plantaram sua semente, ó Pai. Hoje estamos colhendo, ó Pai, e estamos também plantando para o futuro, ó Pai, dessa cidade. Continue usando essa igreja, Pai, continue usando, ó Pai, o conselho dessa igreja, o pastor dessa igreja, ó Pai. Continue usando a cada ministério, a cada membro dessa igreja, ó Pai. Que onde nós estivermos, fora daqui desse templo, nós possamos, ó Deus, ser árvores frutíferas, dando bom exemplo, Pai, o exemplo de Cristo Jesus. Continue usando, Pai, essa igreja nessa cidade, ó Pai, onde ela estiver, nesse estado, Pai, nesse país. E talvez até fora dele mesmo, Pai, como tem missionários daqui fora do país, ó Deus. Continue abençoando, ó Pai. Te louvamos, ó Pai. Abençoe também as autoridades constituídas desse município. Abençoe o prefeito, Pai. Abençoe os vereadores. Abençoe, ó Pai, o delegado. Abençoe, Pai, todos os poderes dessa cidade, ó Pai. Esteja orientando e abençoando a cada um, ó Deus. Glórias ao Teu nome, ó Pai. Estamos aqui hoje gratos, muito gratos, ó Pai, por tudo que Você tem feito em nossas vidas, por essa igreja e por essa cidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Elias. Você pode se assentar mais um minutinho. Quero convidar o quarteto da IPI de Dourados que vem aqui, o Quarteto Graça. Eu estou muito feliz hoje de receber meus amigos aqui e agora vocês vão ter a oportunidade de ouvir algumas apresentações desse quarteto que nós tivemos a oportunidade de conhecer há tantos anos atrás lá em Dourados, onde eu também fui pastor auxiliar.
E nós, aquilo que é bom, a gente quer compartilhar. Então eles viajaram aí a tarde toda ontem, trabalharam até por volta do meio-dia, saíram de lá à tarde, chegaram à noite e vieram para poder servir a gente nesse culto da manhã e no culto da noite. Então, tenho certeza que você vai gostar. Então, aproveite para divulgar a noite para o seu amigo, seu parente, seu vizinho, poder vir participar, que com certeza é maravilhoso. Hoje é um dia especial, um dia de apresentações, um dia de glorificar a Deus, uma celebração um pouquinho diferente da habitual, e nós vamos agora ver o Quarteto Graça. Deixa eu apresentar esses meninos aqui, porque como eu conheço, fica mais fácil. Aqui tem o Sérgio Queiroz, também ele é o baixo do grupo. Aqui tem o Felipe é primeiro tenor. Aqui tem o Sérgio Teles, que é barítono. E aqui tem o segundo tenor, esse que é o Tiago. São os meus amigos que vieram lá de Dourados. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, vocês ficam à vontade, tá bom? O Sérgio é o homem do microfone. Mas eu quero agradecer a Deus pela presença de vocês. Obrigado, tá bom? Pelo carinho. Vieram para servir a nossa comunidade. Que vocês possam recebê-los e acolhê-los bem e aproveitar essa linda música, essas lindas canções que eles vão apresentar para a gente agora. Deus abençoe, viu, gente? Muito obrigado. Amém. Graça e paz, igreja. Dias especiais. Nós vivemos sempre dias especiais. Nós estamos vivendo dias especiais na nossa política, na escolha de um novo presidente. Nós estamos aqui em dia muito especial, que são os 85 anos da IPI de Sertanópolis. E a Bíblia está repleta de dias especiais. A Bíblia conta dos dias de Elias, dias de Moisés, dias de Davi. Essa igreja está completando 85 anos e, se Deus quiser, ela vai ficar firme até a volta de Jesus. Amém. E nós somos trabalhadores que estamos à disposição do reino para levar a palavra até que ele venha. Nós vamos cantar agora uma canção, Dias de Elias. Estes são dias de Elias, pregando a palavra de Deus. E esses são dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E esses são dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos trabalhadores, anunciando a volta do Rei. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. E estes são dias de Davi, erguendo um templo de louvor. E estes são dias da ceifa, os campos já brancos estão. E nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová,
não há Deus como Jeová. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Ele vem brilhando como o sol, voando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia, glória a Deus. Como é gratificante nós estarmos como igreja, como corpo de Cristo aqui reunido. E essa canção, ela diz que somos o vaso de alabastro, quer dizer, somos o perfume de Cristo. E essa igreja tem experimentado 85 anos, e nós estamos aqui compartilhando com vocês juntamente. É uma alegria imensa, e que possamos realmente perfumar essa geração com o nosso testemunho de vida, levando as boas novas de salvação. Jesus, amém. Foi muito tempo pra juntar economias e comprar vaso de alabastro, frasco do puro amor, para ungir o seu Senhor. Foi em Betânia num jantar que ela chegou sem se notar, ajoelhou-se aos pés do mestre e o vaso quebrou, e o perfume se espalhou. Eu sou um vaso de alabastro, sou um perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Nuvens se formam como um véu, são corações clamando ao céu. Se existe um Deus no alto, eu já cansei de cair. Manda um vaso pra me ungir. Eu sou um vaso de alabastro, sou o perfume do Senhor, meu grande preço foi pago na cruz. Pra perfumar, vou me quebrar aos pés de Jesus. Quando o mundo te desprezar e não puder achar saída,
Essa outra canção, glória a Deus. Essa outra canção que a gente vai entoar, ela diz respeito que Deus nos ouve e Deus responde ao nosso clamor. Ele não está de ouvidos fechados, está de ouvidos abertos. Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus para ouvir a nossa oração. As preces com fé enternecem seu coração. Ele ouve os clamores e não nega seus favores. Deus nos ama e nos dá o que é melhor. Deus ouve, Deus responde, é tão doce sua voz. Deus cuida, Deus atende, suas mãos tocam em nós. Ele guia nossos passos, nos envolve em seus braços. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Deus ouve, Deus responde, Deus cuida de nós. Obrigado, meninos. Deus abençoe. Fique aí que tem mais, né? Então, beleza. Vamos ficar em pé, nós vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós queremos agradecer a Deus pela sua participação, por você ter nos ajudado e contribuído com isso. E nós gostaríamos de lembrar você que estamos em reforma, graças à sua contribuição. Nossos banheiros estão passando por uma reforma, uma reestruturação, e a gente pede a sua cooperação, sua compreensão, porque os meninos vão ter que usar um banheiro lá do lado de lá, que é um banheiro químico, enquanto os das meninas continuam aqui sem reforma, porque nós estamos fazendo a primeira etapa. Depois inverte, aí as meninas continuam usando o banheiro novo, e os meninos continuam com o banheiro químico, e assim vai ser até o final da nossa reforma. Mas graças à
a sua contribuição, nós podemos melhorar, criar novos acessos e deixar mais bonita a nossa comunidade aqui. Nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, e enquanto cantamos essa canção, você pode vir à frente com muita alegria, fazer isso em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem suprido essa tua comunidade, o teu povo, com as tuas mãos poderosas, e os recursos que o Senhor tem colocado nas mãos dos teus filhos e filhas, é a prova de que o Senhor tem sustentado essa obra. Por isso, Deus, seja honrado e glorificado, através de cada contribuição, e que o teu nome possa ser exaltado aqui em Sertanópolis, e que cada centavo depositado no seu altar, possa resultar em honra, glória, ao nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Isso. Com mais 85 anos, se Deus nos permitir, seremos um, amém? Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Eis aqui o teu povo, Senhor, da Igreja Presbiteriana de Sertanópolis. Se chegamos a 85 anos, Pai, é porque o Senhor nos manteve unidos, é porque o Senhor nos manteve alicerçados sobre a rocha que é Cristo Jesus, é porque o Senhor nos deu graça, nos deu misericórdia, porque o Senhor nos deu coragem e nos deu força para enfrentar todas as batalhas, todos os desafios. E nós te amamos por isso, nós te louvamos por isso, e queremos declarar que aqui está o seu povo. Eis-nos aqui, envia-nos, envia-nos. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti.
Vamos declarar mais uma vez. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um no Senhor. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Meus irmãos, vamos aplaudir a Jesus. Meus amados, uma igreja que é igreja é a igreja que se chama pelo nome de Jesus. Uma igreja que é igreja é a igreja que espalha a salvação. É a igreja que resplandece o nome daquele que nos chamou. Uma igreja que é igreja não é igreja porque ela tem luz e som. Não é uma igreja que se torna uma igreja porque ela tem um templo, porque ela tem um bom nome, porque nós somos presbiterianos, reformados, letrados, cientes de todos os mistérios, porque não somos. Mas uma igreja que é igreja, ela se posiciona dizendo que Cristo é tudo em nós. Cristo é tudo em nós. Nós não necessitamos de mais nada. Nós podemos nos sentir amados por aquele que nos chamou e dizer: eu fui escolhido. Eu como igreja fui escolhido para refletir a glória de Jesus. E eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Vamos declarar esse refrão. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo que tua igreja precisa, tudo és para mim. Cristo, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Te entregamos tudo a ti, Jesus. Cristo é o Senhor da minha salvação. E não há nada além de ti que me dá satisfação. Nas provações eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha. O céu é o nosso lar.
Senhor, a tua igreja resolveu te seguir, Pai. Nós deixamos tudo para trás, Pai. Nós deixamos tudo para trás. E se nós ainda não deixamos, Senhor, mostre a nós o que nós devemos deixar para trás, Pai, para seguir em frente, rumo, Senhor, ao alvo que é Cristo, rumo à salvação, rumo à restauração, rumo a tudo que o Senhor sonhou para a sua igreja, Pai. Se existe algo a ser deixado para trás, Pai, nos mostre, Senhor, como comunidade. E nós queremos declarar, Pai, que nós decidimos te seguir. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. O Cristo és tudo em mim. O Cristo és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Vamos declarar só nossas vozes. Cristo, o Cristo és tudo em mim. Cristo és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Eu gostaria de te dizer que se você declara isso, automaticamente quando você declara que Cristo é tudo para você, automaticamente essa igreja, a igreja, ela tem o mesmo sentimento. Se você declara que Cristo é tudo para você, automaticamente a igreja está andando no caminho certo. Amém? Amém. Se você declara isso, esse ambiente se transforma num ambiente centrado naquele que nos chamou, naquele que nos amou, naquele que é tudo para nós. E nós vamos caminhar mais 85, 90, 100 anos, o tempo que Deus nos permitir, se nós estivermos firmados nisso, que Cristo é tudo em nós. Ele sendo tudo, o resto se torna nada, e nós seguimos no único caminho que nós devemos seguir, Jesus. Vamos aplaudir o nome dele. Aleluia. Você pode se sentar, por favor. Nós gostaríamos de conversar com vocês alguns minutos, tendo em vista que hoje se trata de uma celebração diferente, e falar sobre a ideia do que é a igreja, quem somos, onde está o nosso DNA e onde começa a nossa história. E para a gente falar de história, a gente precisa olhar para a tradição bíblica. Mas antes eu gostaria de lembrar que nessa comunidade ainda nós temos muitos dos fundadores que ainda estão vivos e estão presentes em nosso meio. E aqui nós temos a oportunidade de ter 85 anos de caminhada, tendo pessoas que começaram e viram grande parte dessa história. Tem a foto aí, fazendo favor, pode colocar o início da mensagem. Olha aí, com certeza, aqui pela manhã não está o senhor Romeu Galbiati, nem o senhor Walter Lan, mas provavelmente à noite eles estarão aqui. Mas tem alguém aqui que está naquela foto lá? Tem? Olha lá, dona Marisa. A dona Marisa está naquela foto lá, uma das nossas fundadoras. Essa foto foi tirada, é aqui mesmo, dona Marisa, que foi tirada essa foto? Aqui na frente? É na frente desse lugar ou era outro terreno? Era mais para lá, era outro terreno. Então tá, essa foto tem o que a dona Marisa está ali, fazia parte da escola dominical. Então essa igreja, já em 1940, 50, que deve ser essa foto aí mais ou menos, já tem bastante pessoas participando dela. Estão vendo aí que legal? E
IPI de Sertanópolis, 85 anos de história. Se você quiser saber um pouquinho sobre qual é a nossa história, qual é a nossa origem, entra no site ipisertanópolis.com.br, lá vai ter nossa história, tem algumas fotos que nós deixamos separadas lá, e um pouquinho da nossa história, como foi a fundação, quem foram os fundadores, como surgiu essa comunidade aqui. Mas a grande verdade que eu gostaria de apresentar para vocês é que nós não chegamos aqui sozinhos. Nós não temos apenas a presença dos fundadores, porque quando nós falamos em aniversário da igreja, pode ser que a gente esteja falando uma coisa redundante, porque a igreja, ela não comemora aniversário, a igreja, ela comemora a inauguração, e nós somos a igreja que foi inaugurada não 85 anos atrás, nós comemoramos, na verdade, uma igreja de 2000 anos de história, que começa em Atos capítulo 2, quando cerca de 120 pessoas estão reunidas ali, e começam a orar, e de repente o Espírito Santo vem sobre elas. Derramado o Espírito Santo, Pedro, como líder da comunidade, se posiciona e prega o primeiro sermão de uma comunidade primitiva. Portanto, todos nós somos pentecostais na origem, porque somos de Atos capítulo 2. Nos nossos dias atuais, ser pentecostal significa ser barulhento, ser de uma outra igreja, de uma denominação X ou Y. Mas nós entendemos que ser pentecostal é ter raízes na igreja inaugurada em Atos capítulo 2. E essa igreja de Atos capítulo 2, logo em seguida já começa a viver grandes milagres na sua vida. E é isso que nós precisamos recuperar. A gente precisa recuperar o DNA da igreja de Jesus, o DNA de quem nós somos. Porque nós somos presbiterianos independentes de Sertanópolis. Vamos de trás para frente? Bom, de trás para frente de Sertanópolis, 1933, inauguração dessa igreja. Independentes, 1903, quando no dia 31 de julho de 1903, nós rompemos com a Igreja Presbiteriana do Brasil e nos tornamos a Igreja Presbiteriana Independente, principalmente pelo debate da maçonaria. Os presbiterianos do Brasil permaneceram aceitando a maçonaria no interior da comunidade e os independentes rejeitaram isso e surgiu a nossa comunidade. Vamos um pouquinho mais antes, 31 de outubro de 1517, é o dia da Reforma Protestante. Lá surge a Igreja Protestante e lá as origens do presbiterianismo são lançadas principalmente com João Calvino, que vai inaugurar a sua igreja, a sua comunidade em Genebra, na Suíça. Vamos um pouquinho mais para trás, a gente vai chegar em Atos capítulo 2, entendeu? Então nossa história, ela tem ligação. Atos 2, com a Reforma Protestante de 1517, com a inauguração da Igreja Presbiteriana Independente em 1903, com a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis em 1933. Todas essas datas estão atreladas. Nós bebemos de um mesmo lugar, nós tomamos de uma mesma seiva. A mesma seiva que alimentou as raízes da igreja 2000 anos atrás, é a mesma que atua hoje. Por isso nós precisamos recuperar o DNA da comunidade, o DNA de ser igreja de Jesus. Não é ser presbiteriano, não é ser independente e nem ser de Sertanópolis, mas ser igreja. É isso que me encanta, é o fato de sermos igreja e estarmos tomados, estarmos identificados nessa raiz tão frutífera ao redor do tempo e no decorrer dos anos. E Atos capítulo 3 mostra essa igreja incipiente, essa igreja inicial, que mostra os grandes milagres que essa igreja vivia. Olha só que interessante, Atos capítulo 3 diz assim, logo depois do derramar do Espírito Santo. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse, olha agora para nós. Deixa eu ficar aqui um minutinho com você, só para explorar esse DNA da igreja cristã. Lembra que nós estamos agora no início, a igreja acabou de ser inaugurada, eles estão comemorando alguns dias de existência, e Pedro e João, representantes dessa igreja, mostram qual é o DNA da igreja cristã, mostram qual é o DNA, qual é o comportamento, qual é o estereótipo verdadeiro das escrituras a respeito de nós que somos igreja de Jesus. Olha só que interessante, templo, porta do templo, era colocado todos os dias um homem para pedir esmolas.
Pedro e João saíram da sua comunidade local, das suas casas, e foram em direção ao templo. Que templo é esse, pessoal? Um templo cristão? Não, o templo de Jerusalém. No começo do cristianismo, eles ainda se reuniam no templo antigo dos judeus, só que eles se reuniam no pátio do templo, onde qualquer pessoa podia entrar. Você se lembra das divisões? Pátio exterior, onde qualquer pessoa poderia entrar; pátio interior, onde entravam os sacerdotes; e o santo dos santos, onde entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para o sacrifício anual. Ou seja, todos os dias era colocado à porta do templo, não era dentro do templo, à porta do templo, um homem aleijado dos pés, que ficava ali para pedir esmolas. Enquanto entravam no templo as pessoas, ele ficava pedindo esmolas. O que está acontecendo aqui? Eu vejo o seguinte: a experiência de templo e a experiência da necessidade. Nós temos um homem aleijado, nós temos um homem coxo, nós temos uma pessoa necessitada, que entra pelo templo. Não, ele não entra pelo templo, ele fica na porta do templo, porque ele não podia entrar. Por que ele não podia entrar? Porque estava escrito em Levítico que nenhum coxo, que nenhum defeituoso poderia entrar no santuário. E então na porta do templo ele ficava mendigando, na porta do templo ele ficava pedindo esmolas. Como é que a gente pode entender isso daqui? Trazendo para os nossos dias e poder aplicar aos nossos corações hoje. Quantas pessoas estão à porta do templo, mas sem experimentar os benefícios do templo, sem experimentar a cura do templo, sem experimentar a glória do templo, sem experimentar a unção do templo. Os religiosos todos os dias se vestiam bonito, se colocavam caracterizados como servos de Deus, entravam no templo, olhavam o aleijado, desviavam o caminho dele e continuavam para seguir a sua oração. Isso te lembra alguma coisa? Me lembra muito bem Lucas capítulo de número 19, que conta a parábola do bom samaritano, que diz a Bíblia que um homem ficou espancado à beira do caminho como semi-morto. Passou o sacerdote, olhou para aquele homem e disse: eu tenho muito trabalho a fazer no templo, é melhor que ele fique nesse cantinho mesmo, alguém vai ajudá-lo. Passa o levita, o responsável pela adoração e pela manutenção do templo, o diácono da época. Chegando naquele lugar, ele olha o homem como morto e diz: é melhor eu não tocar, porque se ele estiver morto eu vou me contaminar e não vou poder servir o meu Senhor no templo. Então ele passa de longe novamente. Ao terceiro momento passa o bom samaritano, que na verdade não é bom, é apenas samaritano. O samaritano, passando daquele lugar, olha aquele homem, e como ele não ia para a igreja, e como ele não ia para o templo, e como ele não ia praticar a religião, ele se aproxima, pega aquele homem como morto, coloca no seu jumentinho, leva até uma hospedaria, paga pelo tratamento de saúde, deixa um dinheiro valoroso naquele lugar e diz para o dono da estalagem: deixa esse homem aqui, cuida dele e eu volto, hein? E quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa eu vou te pagar em relação à saúde desse homem. Então Jesus conta essa parábola para mostrar o estado espiritual da igreja daquele período, que se chamava Igreja dos Judeus, ou Templo dos Judeus. Eu fico me perguntando se nós não corremos e não incorremos no mesmo risco de estarmos vindo a esse lugar, de estarmos colocando as nossas roupas bonitas, entrando nos nossos carros cheirosos, vivendo a nossa religiosidade aparente, enquanto dezenas e centenas de pessoas estão à porta do templo, mendigando, enquanto nós desfrutamos da alegria de completar 85 anos, enquanto nós desfrutamos a glória do templo, as boas músicas, um quarteto afinado, um ótimo ambiente de adoração, uma boa pregação, pessoas amorosas e carinhosas, enquanto nós desfrutamos desse lugar, quantas pessoas mendigando à porta do templo? Quantas pessoas mendigando à porta do templo, que não têm acesso à glória, à unção, ao poder, à cura, à libertação que está no templo. E essa é a grande crise que eu vejo nos nossos dias. Nós criamos uma cultura templocêntrica, onde tudo acontece no templo, onde tudo ocorre entre quatro paredes e pouco se desenvolve na nossa vida e nosso cotidiano. O DNA da igreja de Jesus não é templocêntrica. Pedro e João vão para o templo, mas o coração deles é o templo. Pedro e João se deslocam para o templo de Salomão, mas eles são o santuário do Altíssimo.
Pedro e João, eles vão a um lugar de adoração, mas eles são a oferta, eles são a oferenda, eles são o próprio sacrifício. E o texto diz que esse homem estava sentado, enquanto muitas pessoas entravam pelo templo, ele continuava à beira do templo. Enquanto muitas pessoas entravam para a adoração, ele continuava do lado de fora do lugar de adoração. Já parou para pensar que contradição é essa? Quantas pessoas, meus irmãos, nesses 85 anos de idade da nossa comunidade, foram esquecidas na porta do templo? Quantas pessoas estão sendo esquecidas agora, no dia 9 de setembro de 2018? Quantas pessoas que são próximas de nós, amigos, vizinhos, parentes, gente que trabalha com a gente, nossos funcionários, nossos patrões, pessoas que temos contato. Quantas pessoas nessa cidade estão mendigando, aleijados na porta do templo, e nós não somos capazes de fazer o que a igreja cristã tem que fazer, não somos capazes de atentar para o que a igreja cristã tem que atentar, somos prontos para reclamar de uma festa tumultuosa e indecente que acontece na nossa cidade, que está acontecendo nesses dias, quinta, sexta e sábado. Nossa cidade passaria muito bem sem isso, sem mais jovens bebendo, sem mais jovens se prostituindo, sem um ambiente de cachaça, de briga, de intriga, de prostituição, que a nossa cidade gera com entretenimento de baixa qualidade. Sim, porque o que nós vemos naquele lugar são pessoas que vão para se prostituir, pessoas que vão para se embriagar, pessoas que vão para trazer batidas, acidentes, vão para trazer grandes problemas para os nossos dias. E nós vemos esses dias e aqui, sabe o que a gente faz? A gente reclama, a gente posta no Facebook: nossa cidade está agora vivendo dias terríveis, já chegou mais uma vez a festa não sei do que, eu não acredito que os jovens mais uma vez vão fazer isso. Mas são aleijados, eles não vão se levantar sozinhos, eles não vão entrar no templo sozinhos. Sabe por quê? Até porque muitos dos templos são fechados para eles. Diz aqui não, de chapéu e de bota você não entra na igreja, com camiseta xadrez você não entra na igreja, embriagado você não entra na igreja, desse jeito você não entra na igreja. São pessoas aleijadas, que estão vivendo o mundo, estão vivendo a prostituição, estão vivendo a cachaça, estão vivendo a contenda, a briga, uma vida sem sentido. Ontem eu estava voltando embora e olhando aqueles carros passando, todos se dirigindo ao recinto, som alto, os caras gritando dentro do carro, cachaça para fora do carro, bebida, aquela zoeira. Eu disse: que vida sem sentido, que vida sem significado. Vai passar tudo isso, mas quem é que vai dizer isso para eles, irmãos? Hoje a gente vai continuar reclamando, hoje a gente vai continuar postando nas redes sociais. São aleijados, pessoas que estão à porta do templo, pessoas que estão pedindo esmola. Alguém me deu uma alegria nessa vida, eu só tenho desgraça, eu tenho um pai que bebe, uma mãe que se prostitui, eu tenho uma família disfuncional, eu tenho um marido que me bate, eu tenho um pai que é mesquinho, eu tenho um homem adulto dentro de casa. É gente que está gritando por ajuda na porta do templo. E nós domingo de manhã nos arrumamos e chegamos para comemorar 85 anos de IPI de Sertanópolis. Estão à porta do templo centenas e centenas nessa cidade, centenas e centenas, enquanto alguns estão encontrando crítica, estão tentando entrar em embate com a Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, porque alguns de uma determinada denominação religiosa estão vindo participar daqui, sendo batizados. Existem milhares de pessoas espalhadas nessa cidade sem Deus e sem Jesus. Qual é o sentido disso, irmãos? Qual é o sentido disso? Vamos fazer um cálculo, mais ou menos. Nossa cidade tem 18 mil habitantes. Aqui na maior denominação aqui da nossa cidade, que é a Igreja Católica, deve caber umas 800 a 1.000 pessoas. Vamos colocar que frequentem aos domingos aqui 2.000 pessoas, lotando as missas que acontecem aqui, 2.000. Vamos colocar que na nossa comunidade caiba 600 aos finais de semana, no culto da manhã, no culto da noite. Vamos colocar as outras denominações. Vamos colocar que aos finais de semana as famílias estão indo na igreja, vai dar 4.000, 5.000 pessoas, mas estourando, em pessoas. Nossa cidade tem 18 mil. Onde estão os outros 13, meus irmãos? Onde eles estão? Onde estão as outras famílias de 13 mil pessoas dessa cidade? Estão à porta do templo, mendigando, e às vezes não conseguem entrar, por causa da tradição, por causa da cultura e por causa da nossa própria religiosidade. Por isso, o DNA da igreja cristã não é a igreja que fica dentro do templo e coloca pessoas à porta. O DNA da igreja cristã
é o modelo de Pedro e João. Eles são a primeira igreja. Eles são a primeira igreja. Vamos olhar o que eles fazem? Vendo Pedro e João que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola, então Pedro e João olharam bem para ele. Sabe o que a igreja cristã faz? Sabe o que o DNA da igreja de Jesus faz? Ela olha para quem está na porta. Ela não é indiferente. Ela não é isolacionista. Ela não deixa de lado, ela não segrega, ela não trata com preconceito. Ela diz, essa pessoa não tem jeito mais. Esse fulano, eu conheço a história dele. O fulano entrou na igreja, eu conheço a história dele, isso aí é fogo de palha. A igreja de Jesus não faz isso, irmãos. A igreja de Jesus olha para quem está à porta do templo. A igreja de Jesus olha para essas pessoas que estão se prostituindo, se perdendo nos dias de festa da nossa cidade. Que poderia sim ser algo bom e saudável, mas que nós sabemos que a nossa geração não sabe aproveitar as coisas que lhes são oferecidas de uma maneira boa e saudável. Se a gente observar, nós vamos olhar gente que ninguém está olhando mais, que ninguém está vendo, que ninguém está amando, que nós só estamos criticando, que só estamos apontando o dedo, e não somos capazes de amar, de trazer para perto de nós. Queridos irmãos, nessa caminhada de 85 anos, quantas pessoas ficaram à beira do templo? Quantas pessoas ficaram à porta do templo? Talvez você esteja se perguntando, seria eu uma pessoa como essa? Que depois de tanto tempo aqui na cidade, agora que eu descobri que eu posso entrar nesse templo? Mas essa é a questão. O DNA da igreja de Jesus não é daquele que separa para fora, é aquele que olha para quem está do lado de fora. Está muito bonito aqui, está muito gostoso, 85 anos é bom para celebrar. Olha que povo bonito que está aqui essa manhã. Logo mais à noite um povo mais lindo também chegará aqui. Coisa maravilhosa vai acontecer esse domingo. Mas sabe o que me constrange, irmãos? Não são a quantidade de pessoas que entraram aqui, é aqueles que deixaram de entrar, aqueles que não vieram. Por que não vieram? Por que não entraram? Por que não chegaram? Como a gente pode ser mais igreja, conforme Pedro e João, olhar para quem ninguém olha, olhar para aqueles que são desprezados, olhar para aqueles que são tratados com indiferença. Eu quero convidar você, líder dessa igreja, eu quero convidar você, membro dessa igreja, você abrir bem os seus olhos, que Deus está colocando pessoas perto de você, ao seu lado, para você ver e enxergar, como Pedro e João, gente que precisa entrar no templo, gente que precisa encontrar o que você encontrou, gente que precisa experimentar o que você vem experimentando. E olha só o que o texto continua dizendo. Depois que Pedro e João olhou para eles, disse, olhe para nós agora. Então o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho eu lhe dou. Eu não tenho prata e nem ouro. E realmente, a igreja primitiva não tinha nada, nenhum tostão, nenhuma tesouraria, nenhuma apresentação de contas no começo do ano, nada. Era composta de pessoas que eram trabalhadores braçais, artesanais, que não tinham recursos financeiros para sustentar a própria obra. Pedro e João olham para aquele homem e dizem assim, nós não temos dinheiro, não temos. Agora, porque eu não tenho dinheiro, eu não posso entregar alguma coisa? Nós sempre temos algo a oferecer, irmãos. Temos sempre algo para dar. Podemos não ter o dinheiro suficiente para emprestar para aquela pessoa. Podemos não ter habilidade para pregar num púlpito. Podemos não ter habilidade para cantar num quarteto. Podemos não ter habilidade para cuidar das crianças numa salinha. Mas sempre temos algo para lhe dar. Sempre temos algo para oferecer para essa comunidade. E olha só o que eles dizem. Eu tenho, eu lhe dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, mas não é porque eu não tenho, que eu não tenho algo para oferecer. Você tem dito ao decorrer dos anos, ao decorrer do tempo que você tem entrado nessa igreja, pastor, eu não tenho, pastor, eu não posso, pastor, eu não consigo, pastor, eu não possuo. Mas irmão, não é possível que você não tenha nada para dar, não tenha nada para entregar. Até tem uma frase que diz assim, não há uma pessoa que seja miserável o suficiente, que não tenha nada para entregar em favor do outro. Há algo que você pode entregar, há algo que você pode oferecer. Pedro não tinha nem dinheiro e não tinha prata nem ouro, mas ele tinha o nome de Jesus. Nossa comunidade é uma comunidade simples também. Embora as pessoas possam dizer e querer dizer que é uma comunidade de ricos, e são ricos em Cristo, abençoados em Cristo, mas a nossa comunidade é uma comunidade simples. Nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos muita unção do Espírito Santo para entregar essa cidade, amém? É isso que você tem. É isso que nós temos. O problema é o seguinte, a igreja de hoje pode não ter nem ouro nem prata, mas ela pode ter o nome de Jesus.
O contrário é verdadeiro. Ela pode ter ouro e prata, mas o nome de Jesus pode ficar de lado. A gente precisa aprender de que há algo que essa igreja pode oferecer e pode entregar. E você é essa igreja, você é essa pessoa. 85 anos, quem faz aniversário não são esses prédios. Ô, seu violão, parabéns, 85 anos de idade. Se bem que esse aqui é novinho, né? Mas olha aqui esse, parabéns, lindo piso que foi colocado na década de 45. Olha que cadeira bonita, parabéns, já tem 10 anos que você está aqui nessa comunidade. Que lindo telão, olha só, já tem 20 anos que ele está aqui. Vamos cantar parabéns às coisas que nós temos. Nossa igreja não celebra coisas, nossa igreja não celebra estruturas, nossa igreja não se honra com possibilidades de construção, nossa igreja é composta de pessoas, 85 anos de gente, trabalhando, visitando, orando, intercedendo, e é por isso que nós somos gratos. Nós temos algo ainda para dar a essa cidade, amém? É isso que nós celebramos aqui, é isso que nós glorificamos nesse lugar, não são coisas. A gente vê na Bíblia que Deus nos deu as coisas para usar e as pessoas para cuidar. Mas a gente aprendeu a cuidar das coisas e a usar as pessoas. Religião é isso. Religião se preocupa com as coisas. Religião entra onde tem gente sentada na borda do templo ou à beira da porta. Religião se preocupa com as coisas, mas o cristianismo cuida de pessoas. É isso que nós somos nesse lugar. Gente que olha para outra gente, gente que vê quem está à porta do templo, que não tem condição de se levantar. E olha o que o texto diz, que coisa linda isso aqui. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. O homem se levantou sozinho? O homem ficou em pé de repente? Ajudaram a levantar. Essa é a nossa atividade. Nosso papel, irmãos, como comunidade aqui não é criticar, não é apontar, não é julgar, não é postar no Facebook. O nosso papel como comunidade não é tratar com preconceito, não é virar as costas, tratar com indiferença, não é deixar de dar chance às pessoas. Nosso papel na comunidade é ajudar a levantar os aleijados, pessoas que estão prostradas, deprimidas, angustiadas, perdidas, pessoas que estão destruídas, pisoteadas, amarguradas, abandonadas, gente rejeitada, gente desprezada, gente rechaçada e tratada como ninguém. Nosso papel como comunidade é olhar para quem está à porta do templo e dizer: em nome de Jesus, levanta e anda, hasta la vista, baby, vá aos seus pulos agora. É isso. A igreja apresenta Jesus e vira as costas para ela. A igreja apresenta Jesus e se afasta dessa pessoa. A igreja apresenta Jesus e e dá de ombros para as gentes. A igreja ajuda a levantar. A igreja fica do lado até a pessoa aprender a firmar os passos. 85 anos andando com gente, 85 anos ajudando pessoas a firmar os passos, ajudando as pessoas a dar os primeiros passos. É isso que nós fazemos aqui. Esse é o nosso papel. A gente anda do lado de outras pessoas. Tem se falado muito de discipulado. Discipulado aqui, discipulado ali, MDA, M não sei o que. São coisas estratégicas que as pessoas estão usando para poder fazer uma coisa que a Bíblia mandou para a gente fazer, que é cuidar de pessoas. Sabe qual é a melhor característica de discipulado? Sabe qual é a melhor característica de discipulado? Sabe como é que eu explico o que é uma igreja fazer o papel de discipulado? Vem aqui, Ivan, fazendo um favor. Fica aqui embaixo, aqui, ó. Pode ficar aqui do ladinho, é isso. Discipulado, irmãos, nada mais é do que descer para o lado. Eu desci para o lado. Isso é discipulado. É sair da minha condição. É sair de onde eu estou e vir para o lado para ajudar pessoas a andar do meu lado. Andar como eu estou andando. Se eu tenho a alegria de entrar num templo, eu preciso lembrar que os outros aleijados não estão tendo o mesmo privilégio. Por isso, 85 anos a gente precisa se lembrar do nosso papel, do nosso DNA. Obrigado, Ivan. Isso é discipulado. É descer para o lado de pessoas. É andar com elas. É se acotovelar com elas e sentir o cheiro de gente. É o que Pedro e João faz. Deixa eu te ajudar a levantar, porque eu creio no milagre na sua vida. Agora, sabe o que a gente faz? A gente pisa na pessoa e fala: eu sabia que ia acontecer, eu sabia que ia fazer isso de novo, eu sabia que ia voltar a beber, eu sabia que ia voltar a se drogar, eu sabia que ia voltar a pundão. Ih, pastor, no meu coração, no fundo, eu sabia que aquilo era tudo fajuto. Cantava no coral, cantava, mas eu sabia que era tudo fajuto. A igreja não faz isso, irmãos. O DNA da igreja de Cristo é pegar nas mãos e falar: deixa eu te ajudar a se levantar.
Eu estou vendo a sua deficiência, eu estou vendo a sua dificuldade, deixa eu te ajudar a se levantar. Segurando pela mão direita, ajudou a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos ficaram firmes. O milagre é de Jesus, mas quem ajuda as pessoas a se levantar são as outras pessoas, são os discípulos dele. Não dá para ficar pedindo para anjo fazer esse trabalho. Ô Senhor, vai lá e visita aquele irmão, vai lá e visita aquele jovem. Senhor, tem misericórdia dessa potestade espiritual de prostituição, de bebedeira, de briga da nossa cidade. Irmãos, não adianta. Você pode até orar, mas está na hora de a gente pegar nas mãos dessas pessoas e falar: como é que eu posso te ajudar a sair dessas potestades? Como é que eu posso ser instrumento na sua vida para te trazer para a vida e para o reino de Cristo? E o texto termina dizendo: e de um salto se colocou em pé e se pôs a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se ao mendigo, a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Sabe o que eu fico olhando algumas pessoas aqui essa manhã, Eu fico olhando para alguns aqui e eu fico vendo que a cidade já está perplexa com vocês, sabia? Alguns de vocês estão aqui essa manhã, já estão deixando essa cidade perplexa. As pessoas estão falando de você, sabia? Você viu que o fulano está indo na igreja? Você viu que a fulana, depois de tudo aquilo, agora está indo na igreja presbiteriana? E sabe o que acontece? Muitos deles vão ficar perplexos e vão te rejeitar, e vão tratar com desconfiança, mas nós estamos admirados de você estar aqui, porque Jesus está fazendo uma obra maravilhosa na sua vida, e a gente vai te ajudar a se levantar, a gente vai segurar na sua mão, e até você ficar com os pezinhos direitos, nós vamos andar com você para que Deus faça uma obra extraordinária na sua vida. Sabe por quê? Porque eu sou um aleijado que entrou no templo. Eu sou um aleijado que alguém segurou pelas minhas mãos. Eu sou um aleijado que alguém um dia falou de Jesus e não virou as costas para mim, mas que me ajudou a andar, a caminhar, até que um dia eu pudesse estar aqui à frente pregando para vocês. Imagine só, se há 18 anos atrás alguém tivesse desistido desse aleijado. Quantas coisas a gente tem vivido junto aqui nesse lugar, irmãos. Quantas bênçãos eu tenho vivido e tido o privilégio de viver com vocês aqui. Mas a gente não estaria vivendo isso se há 18 anos atrás, ao invés de alguém olhar para um aleijado à beira da porta, tivesse passado de indiferença, não tivesse atentado para mim, provavelmente hoje nós não estaremos aqui comemorando juntos esse momento tão especial. Alguém viu esse aleijado. Eu entro todos os dias por esse lugar, com disposição e com alegria. Sabe por quê? Porque um dia eu estava na porta. Um dia eu saí da minha casa, não para ir para uma igreja, mas eu saí para ir num baile de carnaval, e para ficar até altas horas da madrugada, dançando naquele lugar sem sentido nenhum. Um dia, na minha vida, eu saía da minha casa, não para ir para o templo e adorar com os meus irmãos, mas eu saía para correr atrás de coisas que não agradavam o coração de Deus. Mas alguém um dia me viu na porta, alguém me apresentou esse Jesus que transforma, me segurou pelas mãos, e viu os meus pés indo endireitando pouco a pouco. Faz 18 anos que eu estou tentando endireitar os pés. Alguns deles ainda ficam meio tortinhos para a caminhada cristã. E só vão endireitar mesmo no dia que Jesus me chamar para a glória. Porque eu sou falho e deficiente como cada um de vocês. Mas tem gente que até hoje está segurando na minha mão para que eu possa entrar no templo todos os dias. E quando eu entro aqui, irmãos, eu posso estar cansado, desanimado, eu posso estar triste, deprimido, eu posso estar com problemas pessoais, eu posso estar com problemas físicos. Mas eu sei que aqui é um lugar para eu saltar, para eu louvar e para eu extravasar minha alegria em Deus. Sabe por quê? Porque um dia eu estava saltando para o diabo, um dia eu estava pulando para ele, um dia eu estava bebendo para ele, um dia eu estava fazendo para ele, e agora eu posso chegar a esse lugar para celebrar o nome dele e ficar aqui com o braço cruzado, com cara de pouco amigos, com cara de quem chupou limão azedo e dizendo: hoje não está bom não, hein? Hoje podia ser melhor, né? Aqui é um lugar onde eu lembro que um dia eu estava na beira da porta e agora eu estou na presença de Deus. Que todos os dias que você entrar nessa igreja, você possa ser grato pelo que Deus está fazendo na sua vida. Se Deus permitiu essa porta abrir durante 85 anos e há de permitir por muitos outros, é porque há milhares de aleijados que já passaram por aqui e que agora estão saltando, pulando e andando para a glória de Deus. Tem um monte de aleijado que está cantando aqui hoje, tem um monte de aleijado que está cuidando da parte administrativa da igreja, da técnica, do som, da iluminação, da projeção. Tem um monte de aleijado que está cuidando das nossas crianças, tem um monte de aleijado que está preparando lanche, tem um monte de aleijado que está cuidando dos nossos adolescentes.
diferentes, tem um monte de aleijado nessa igreja. Quem nós somos? Aleijados, restaurados para a glória de Deus. Eu não sou melhor que ninguém, eu não tenho mais privilégio que ninguém, eu sou um aleijado que alguém me colocou em pé pelo nome de Jesus, e eu vou fazer isso pela vida de outras pessoas. E eu espero que você esteja engajado nessa igreja, que Deus nos dê mais 1, 2 ou 10 ou 50 anos, Maranata, ora vem Jesus, que Ele venha daqui 5, daqui 6 dias, agora, mas eu quero dizer, enquanto Ele não voltar, que essa porta esteja aberta, para centenas de aleijados, serem capturados pela graça de Deus, e a nossa comunidade, como uma comunidade de aleijados, que foram restaurados, gente que salta, pula e celebra, gente que deixa essa cidade perplexa pelo que Deus está fazendo na nossa vida, e na nossa família, que essa comunidade continue fazendo a história, e mais centenas e centenas de outros aleijados venham se reunir com os coxos restaurados aqui nesse lugar. Amém? Eu sou um aleijado restaurado, e eu quero mais outros aqui comigo celebrando o nome de Jesus, saltando, louvando e agradecendo o nome dele. Amém? Vamos ouvir mais uma canção? Essa canção é linda, que diz que nós somos o santuário. Como eu disse essa manhã, pode subir aqui, querido. Já trocaram? Então eles já adaptaram a palavra, estão espertos aqui. Então deixa essa canção falar o seu coração agora. Nós estamos aqui para celebrar o nome de Jesus. E o texto termina dizendo: todos ficaram perplexos e muito admirados. É isso que eu espero. 85 anos de Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, que todos fiquem perplexos e admirados por você estar aqui, por você ter entrado saltando nesse lugar e louvando a Deus, porque antes eu era aleijado, mas agora eu celebro o nome de Jesus. Então, igreja, nós trocamos a música, porque nós tínhamos preparado 4 músicas, e uma delas era santuário, e a palavra tem a ver com santuário, mas a palavra tem muito mais a ver com uma igreja que tem portas abertas. Amém? Portas abertas para que os aleijados possam estar aqui e nós possamos levar esses aleijados ao reino de Deus. Amém? Esse é um lugar de portas abertas e acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. O amor de Jesus é uma semente que só frutifica no coração. Milagre que Deus opera em todo que vê. Aceitar é o que Ele deseja ver você fazer. É só um passo, este é o lugar de portas abertas e acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. O amor de Jesus remove o medo, promove a paz, multiplica o bem. E quem aceitar Jesus como Filho de Deus vencerá o mundo, andará seguro em sua fé. É só um passo, este é o lugar de portas abertas, acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o céu não está tão distante. A fé em Jesus nos move e conduz. Aqui é o lugar de portas abertas e acesso a um futuro brilhante. Olhando daqui, o
O céu não está tão distante. A fé em Jesus é o que nos move e conduz. A fé em Jesus é o que nos move e conduz ao céu. Amém. Vamos ficar em pé e encerrar com essa canção tão maravilhosa. Só coloca os avisos para mim. Eu quero só lembrar você, como hoje foi bastantes apresentações aqui, só lembrar você a respeito dos nossos avisos. Temos algumas atividades. Terça-feira agora começa uma série, terça-feira agora é aniversário da igreja, mas na próxima terça, uma série de mensagens baseada na Terça da Esperança. Tenha ânimo, 18 de setembro é o início. E você que veio hoje pela primeira vez aí a convite, você tem direito a um presente que nós preparamos para você. Nossa equipe de camiseta vermelha estará ao fundo para te dar esse presente, tá bom? O culto continua hoje, o quarteto estará conosco. Eu espero que, se você quiser voltar à noite, é a mesma mensagem, o mesmo louvor, mas também o quarteto estará novamente apresentando suas canções. E se você quiser convidar alguém para estar aqui e trazer algum aleijado que Deus colocar no seu coração, é uma boa oportunidade também. O Bazar Missionário começa amanhã das 14 às 19 e vai até a sexta-feira também das 14 às 19. E esse aqui é um aviso importante. Domingo que vem a gente vai ter um café da manhã às 9 horas. Que hora que começa o culto, pastor? 9h30. Mas a semana que vem a gente vai ter um café de família às 9 da manhã no estacionamento da igreja. Então, se você quer, a igreja vai oferecer o básico: leite, café, chá, pão, presunto, mussarela. Mas se você quiser trazer um bolo, se você quiser trazer um doce, alguma coisa de leite ninho, você pode trazer também, que fica bom, né? Se você quiser trazer, pode trazer, fica à vontade, né? O sonho, o que você quiser trazer para complementar. Pastor, eu não vou trazer nada, não tem problema, fica tranquilo, não é obrigatório. Se você quiser participar, a gente já vai ter o suficiente, mas se você quiser participar, você pode trazer um prato, mas não esqueça de trazer algo descartável, ou você fique responsável pela sua travessa ao final, tá bom? Das 9 às 9h30 é o nosso café da manhã com os filhos e com a família, e o Celebra Kids vai ser aqui no templo, vai ser uma festa em família no domingo que vem, tá bom? E o pedal sair das 14 horas na semana que vem. Guarde na sua agenda, dia 21 vai ser na sexta-feira, às 20 horas, o encontro das mulheres, aquele encontro mensal, e dos homens vai ser segunda, dia 17, às 20 horas. Então, homem, coloque na sua agenda, a gente espera vocês aqui na próxima segunda, não amanhã, a próxima, a gente vai estar aqui celebrando como homens às 20 horas, beleza? E o encontro dos jovens é o último no final de semana, dia 29 de setembro, o encontro dos jovens. Procure a nossa galera para você ter mais informações, esse é o tema DIP. E o encontro de diáconos e diaconisas vai acontecer também no último final de semana de setembro. É importante que você esteja aqui, diácono e diaconisa. Quem estará falando conosco é o Dr. Maurício Cunha, referência na assistência social aqui no Brasil, e ele vai estar conosco aqui no último final de semana. Quero participar também, pastor? Pode participar, vai começar às 19 horas, dia 29 de setembro, beleza? E sua informação aqui. Vamos embora? Deus abençoe você e que essa semana seja maravilhosa. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe. Não saia sem comentar a pessoa que está perto de você, dando um feliz domingo. Deus abençoe.